Fala aí galera, eu sou o T e aparentemente Tenpai é imortal, porque toma lista e não morre no final. Eu não sei se fez sentido, mas eu gostei da rima, porque eu sou negro, então eu sei rimar. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre Tenpai Dragon no formato. Pois é cara, a banlist veio, a banlist mexeu no Tenpai, porque Tenpai tava demais, já tava bom de parar. O Tenpai é um deck que promove dinâmica de... E eu concordo com isso, tá? Realmente eu concordo com essas questões em volta do Tenpai Dragon. E a Konami foi lá e deu lista neles. Já deu lista, sim, meus amigos. E o que a gente imagina é... O Tenpai morreu. Descanse em paz, deck do diabo. Que é barato pra você não poder comprar. É claro que é claro que o motivo pelo qual o Tenpai não ser saudável pro jogo não é esse, mas eu sei que é isso que fica na cabeça das pessoas quando algum jogador que fala do competitivo diz que o Tenpai é um deck ruim pro jogo, né? Enfim. Mas o passar do tempo simplesmente disse pra gente: o Tenpai ainda existe, ele ainda vive. E se você não tá ligado nisso, cola comigo, vamos acompanhar o ressurgimento no Tenpai no formato, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem meus amigos, então aqui na tela a gente vai começar comentando um pouquinho sobre o ICS Anaheim, que foi a primeira visão que nós tivemos do formato depois do lançamento de Crossover Breakers. Crossover Break é a coleção que trouxe Razel e Malice para o jogo, que como vocês podem ver no top 32 tiveram 14 Razels e 7 Malice, que de longe, disparado, foi o maior uso dentro desse torneio, que foi o primeiro torneio de fato Premier depois do lançamento da nova coleção. O Tenpai Dragon foi o vice-colocado. O Triff já ganhou esse torneio, né, usando a engine de Razel com Fiend Smith, que eu já comentei bastante sobre o porquê que isso existe aqui em cima, tá? Mas o vice-campeão foi o Nicholas, jogando com o Tenpai. E se você pra olhar o Tenpai, a gente dá um vislumbre no que o Tenpai era. Né? Pois é. Então você lembra que lá em agosto, setembro, eu não lembro exatamente quando foi, mas por ali, nós tivemos uma banlist já, que limitou o Sangue Summoning, porque lá no OCG tinha acontecido algo parecido. Então no TCG a Konami limitou o Sangue Summoning. Então a cara de decklist que nós temos pra Tenpai é essa aqui, que depois chegou o Multi-Arm Force, chegou o Dominus Impulse, dando mais hand trap pra esse deck. Nessa decklist o cara nem usou o Shifter de main deck, por exemplo, porque o Razel e o Malice eram decks bem esperados, né? E aí contra o Razel puro, o Shifter acaba não tendo um spot de uso muito bom, apesar de... Até porque lá no OCG a gente viu o Razel usando o Shifter em determinado momento quando o Snake ainda existia com a Zamina. Então eu acho que ele escolheu tirar por causa disso, até porque o Droplet está aqui também, né? Então é um deck que vai comprar uma cacetada de cartas porque ele tem todos os Multi-Arm, ele tem cartas que vão atrapalhar a jogada do oponente, ele tem os Board Breakers dele aqui, e ele tem um Tenpai numa quantidade que até então era uma quantidade muito safe, muito tranquila e muito segura. Então aqui o Tenpai respirava normalmente. Eis que chega a banlist TCG. E nessa banlist TCG, você deve lembrar, eu fiz esse vídeo aqui em cima, tudo bem que os comentários são bem ruins, mas eu fiz o vídeo comentando sobre. E nessa banlist, eles mexeram nisso aí, ó. Então, nós tivemos o banimento de algumas cartas estranhas, mas beleza. O Original foi-se embora, o que é ótimo. Mas aí pro Tenpai, eles limitaram o Chundra, né, o Dragão Vermelho e o Sangenkaimen. Cara, eles limitaram o Dragão Vermelho e o Sangenkaimen. Lembra como é que tá o jogo no OCG? Cara, no OCG eles fizeram essa banlist aqui lá em setembro, deixa eu até conferir se foi em setembro. Ó, ficou vigente em outubro. Então eles fizeram essa banlist aqui há um tempo atrás, que foi a banlist onde o campo já estava limitado, tá? O campo já estava limitado quando eles lançaram essa banlist aqui. E aí eles limitaram o Dragão Vermelho, tranquilo. Então lá pra outubro o Dragão Vermelho já estava limitado no OCG. No TCG ainda não, mas lá no OCG já estava. No OCG eles tinham campo limitado e Dragão Vermelho. Nós tínhamos campo limitado, que foi lá em agosto, né? Agosto, setembro. E aí, enfim, a banlist do OCG que teve agora em dezembro, eles não mexeram em Tenpai. Então se você for dar uma olhada aqui nas cartas de Tenpai, o Kaimen tá a 3 no OCG. E aqui no TCG a gente deu uma porrada gigante, mano. A gente bateu no Tenpai limitando o vermelho, limitando também o Sangenkaimen, além do campo que já tava 1. Então isso tirou bastante a forma com que o deck joga, né? Tirou esse extensorzinho hard draw aqui, esse kill mais fácil do Dragão Vermelho, porque ele é quem mata, no final das contas, porque ele é quem traz o deck, né? E ele é o Thunder. O amarelo também é Thunder, beleza, mas ele é o principal, né? Então, a partir daqui fica muito difícil de você fazer um deck de Tenpai competitivo. Essa é mais ou menos a linha do tempo histórico em volta do Tenpai. Porém, torneios
posteriores mostraram o contrário pra gente, tá? Então, indo mais ou menos ali depois que a banlist ficou vigente, se você vier aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, por exemplo, né? E você fizer o filtro de acordo com o que eu fiz aqui, ó, colocando TCG e Tenpai Dragon, ele vai te mostrar os tops que Tenpai teve dentro dos torneios, tá? E beleza, que ele pode topar, se eu digitar aqui, sei lá, algum deck, Voiceless Voice, vai aparecer algum, não tantos, mas vai aparecer algum. Ritual Beast, talvez? Acho que não. E o Bell vai aparecer, mas não é esse o ponto. O ponto é consistente a presença dele dentro do jogo. E olha só que o formato, ele tá muito bem desenhado, muito bem definido, tá? Se a gente olha aqui nesse regional, o regional de Lexington, que teve só 75 jogadores, nós tivemos uma performance dos decks que se resume a isso aqui que você tá vendo. Nós tivemos Razors, Tenpai Dragon, Bestial, esse Bestial aqui você entenda como sendo aquele deck que tem só Fiendsmith e Bestial, então é igual o Razor, Fiendsmith, que eu fiz nesse vídeo aqui, comentando de Bestial, mas sem a parte de Razor, tá? Então é isso. E aqui, cadê? Não, eu tinha que fechar esse deck aqui, ó. Então beleza, aqui temos outro regional, ó, o regional na Itália que rolou, que tem 108 jogadores. Tem 4 decks que não aparecem, mas nos que aparecem a gente já vê Razor, Malice, Tenpai e Razor. É isso aí, o formato tá por aí, né? Se eu for olhar o resultado de outro regional de 128 pessoas que teve na Alemanha, nós tivemos o top com 3 Tenpai Dragons, 2 Razor e 3 Malice. Tá aí, é só pra você dar uma olhada na frequência de tops que nós vemos o Tenpai rodando. Nós temos mais um exemplo de regional, que é esse exemplo aqui com o 400 jogadores, tá? É um regional na Bélgica com 400 jogadores, onde tivemos simplesmente o Tenpai como sendo o campeão. E dentro do top 8, porque regional é só top 8, tá? Diga-se de passagem, nós tivemos 2 de cada, 2 Tenpai, 2 Malice, 2 Razor, aí tem um Dark World e um Bicho. Dark World, inclusive, que o preço dele é de $47 pra você montar. E por fim, temos o maior torneio, que é o Italian Open. O Italian Open é como se fosse um regionalzão também, no final das contas, né? Que teve 512 jogadores. E o Tenpai foi o grande campeão com o Mario Tarantino. E é aqui que eu quero comentar um pouco sobre com vocês, porque a gente teve essa cara do Tenpai aqui, que foi o vice-campeão do ICS de Anaheim, e a gente tinha uma linha bem segura de como que você ia usar o Tenpai, né? Basicamente, a gente mira o Tenpai pra ser um deck que mata muito rápido, ele mata o oponente muito rápido, ele encurta o tempo de jogo, né? E você tem espaço grande pra caramba pra ficar usando decks a depender de como tá o formato. Então, essas cartas aqui, elas combinam e combinam muito bem, porque você pode usar elas pra comprar cartas e você tem múltiplos board breakers, que tudo bem, a gente sabe que atualmente no Yu-Gi-Oh! É difícil você ficar quebrando no mesmo do oponente, porque os decks jogam em volta. Então, é complicado, mas quando você tem múltiplos, dá certo. Como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, ó. Lá no ano passado, eu acho, né? Quando você foi no ano passado, mas enfim, quando o Tenpai foi campeão do torneio que o Ritual Beast foi vice-campeão na Europa. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu comento mais ou menos sobre o que a minha perspectiva geral sobre o deck de Tenpai, que eu acho que não mudou muito no decorrer dos meses, né? Beleza, que chegou o Force, chegou o Dominus Impulse, isso dá uma mudada, mas ainda assim. Mas nós temos um norte bem claro de como o Tenpai funciona. Ou então você usa um monte de hand trap pra descer o teto do cara, para que você possa matar mais fácil e mais rápido, né? E como você tem o campo aqui que impede o oponente de ativar coisas nos teus monstros dentro da main phase, dentro da batalha fica difícil dele fazer alguma coisa, né? E como nós temos 3 Kaimer, 3 Dragão Branco, 3 do Amarelo e potes e compramos cartas, enfim, ficava mais tranquilo de você chegar no que você precisava para matar. Acontece que isso foi limitado isso também, já ficou mais difícil você ter bem menos cartas. Então, o que o deck quer fazer fica mais difícil, porque você continua tendo espaço grande de tech cards, mas você fica com uma incidência muito menor de conectar o que você quer fazer pra matar o oponente, de juntar as cartas que precisa pra matar o oponente. Então a forma de jogar muda. E aí que a gente entra nesse primeiro torneio aqui, ó, que ele parece bem bosta, porque é um torneio pequenininho, de 75 pessoas, um regional que teve nos Estados Unidos. Porém, o nosso mano Steven Trifnovski jogou esse torneio. O Trif Game, ele ganhou o ICS de Anaheim jogando com o deck de Fiendsmith Razor, tá? E aí ele botou pra jogo esse Tenpai, que eu acho que a partir daqui é onde o Tenpai começou a ressurgir, tá? Pode ter um cenário anterior em que esse Tenpai foi usado, mas eu não sei, tá? Eu comecei a ver e perceber essa mudança a partir desse top do Trif. E esse aqui, teoricamente, é o novo Tenpai Standard, beleza? Eu fiz esse vídeo aqui em cima, que eu já devo ter instruído, mas eu vou instruir agora, porque agora é que é importante, comentando sobre os Bestials no formato.
E os bichos no formato são muito importantes, porque o uso do Fiendsmith no deck de Razor, que é o principal deck do formato, acabou fomentando o formato para um lado específico. Os Razor, usando o Fiendsmith, fomentou o uso de Fiendsmith no formato de um modo em que dá a impressão de que você vê o Fiendsmith em todo o santo deck, o que particularmente não é necessariamente verdade, tá? Nós não estamos em um formato que basta você botar o Fiendsmith com qualquer coisa que roda, beleza? Não é esse o ponto. Tem decks que é melhor de não usar Fiendsmith, mas os principais que tem maior quantidade de uso, eles estão usando Fiendsmith. O Malice usando Fiendsmith é o standard? Não é. Se a gente for dar uma olhada nos tops que rolam aqui, geralmente o Malice que eu vejo são Malice que acabam usando Sky Striker, tá? Ou então Bestials e ponto. Olha aqui, tem 3 Malice e os 3 usam Sky Striker. Então, o Malice, que é um deck que... Esse aqui, por exemplo, ele tem Kashira e tem Bestials. Eu acho que esse é o mais standard para um Malice, por exemplo. Então, o Malice, que é um deck do topo do meta, ele não vai se prender à falácia, que é uma falácia, dizendo que basta botar Fiendsmith no deck que ele roda, que ele tá bom no formato. Então, quando eu te mostro esse deck de Tempai Drag e você olha o Fiendsmith, você vai pensar, é óbvio, tem Fiendsmith e tudo com Fiendsmith roda. O que não é verdade. Se fosse verdade, nós teríamos outros decks diferentes por aqui topando. Mas não, quem topa são os bichos Fiendsmith, o Razor Fiendsmith, eu entendo, o Tempai Dragon, que agora é Tempai Fiendsmith, e o Malice, que não usa Fiendsmith. Não tem outros decks furando essa bolha. Por que que só esses, então, acabam tendo maior consistência no top, se qualquer deck com Fiendsmith é bom, é forte, é meta? Entende? Não faz sentido essa frase. Não é o Fiendsmith que tá fazendo todo mundo ser bom. O Fiendsmith é um complemento muito forte pro contexto atual do formato. E a existência do Fiendsmith no jogo fez com que os bichos passassem a ser muito mais importantes. Eles começaram com o uso de bicho para poder simplesmente ser uma hand trap e também ser uma porta-carta que pega o Detonator, que é uma interação que o Razor faz assim. E o Druid Worm é muito bom nesse cenário, né? Além do Baldrake ser interação, tributando Druid Worm, o que gera camadas de jogo bem boas. Mas é que a proposta do formato não é mais a proposta que o Tempai tinha. Que era, ou então, não é a proposta em que tinha-se no jogo quando o Tempai era um dos principais decks. Antes de Anaheim, que era com o Fire King, com o Snake, com o Yubel. Porque o tipo de jogo que esses decks fomentam era um jogo muito rápido. Um jogo que acabava assim. Você ia construir a board, ninguém conseguia quebrar a tua board. Jogando de Yubel, ninguém quebra a board de Yubel. Jogando de Snake, ninguém quebra a board de Snake, se você deixa aquilo acontecer. Então você tinha uma incidência muito grande de hand traps usada no formato, coisa que a gente tem hoje também, tá? Mas não significaria que isso ia colar e ia ter grind. Não, basicamente, você rodou as hand traps ali no oponente, colou, beleza, irmão. Você vai ganhar esse jogo. Não colou, você perdeu esse jogo. Era o que dava a sensação de um cara ou coroa que torna o formato ruim. Esse formato atual tem muita hand trap também, porém elas colam, elas impedem o teto do oponente de crescer, mesmo assim o cara faz alguma coisa, mas o que ele faz não é FPK, no sentido de que ganhou a partida, o que significa que dá tempo do jogo voltar. Não é sempre preto no branco como isso aqui que eu tô dizendo, mas via de regra é o que acontece. Se você tá acompanhando meus jogos comentados lá no DB, você tá percebendo que isso tá acontecendo, né? Então, acaba sendo um jogo que vai e volta. Que grinda. E como o jogo grinda, acaba-se tendo mudanças na decklist, como por exemplo, o Bicho Luberion colocando Rebranded, porque é recurso infinito, né? Então, você acaba, toda vez que um bicho entra, que uma carta é banida, o Rebranded compra uma carta. Quando o oponente invoca um monstro, o Rebranded revive o Magna vai dar efeito na end, ele pega um dragão, e você, simplesmente com essa brincadeirinha aí, você vai farmando recurso para que o passar do tempo não te deixe com menos cartas do que o oponente. É uma das alternativas, né? Sem falar que contra a Malice, essa carta é muito boa. O cara bane uma carta, ele é dono do turno, ele dá Chainlink ou Malice, você Chainlink 2 Rebranded, embaralha o Malice no deck e compra uma carta, beleza. E o Fiendsmith é o que dá estabilidade e que ajuda muito no grind atualmente, além de te dar versatilidade de jogar em volta do que a engrenagem principal toma, que é um dos motivos pelo qual o Fiendsmith está jogando, mas eu comentei em outros vídeos, eu não vou focar tanto nisso aqui. Então, se você olhar a cara desse deck, é a mesma coisa do Razor. A diferença é que ao invés de Razor, ele está usando o Tempai. Mas isso aqui foi suficiente para segurar o Tempai no jogo. A proposta é muito parecida. Ele está usando 15 hand traps, ele tá usando a engrenagem de Fiendsmith full, com 3 Engraver, 3 Misa e 3 Tract, além do Paradise, é muita carta. Ele tá usando, além disso, os Lubelion com um Rebranded, 3 Bishos,
E ele tá usando a engrenagem de Tenpai, que diminuiu de quantidade? Diminuiu. Tem o Sangenkaimi, o Summon Terraform, que só tem o Sangen Summon de alvo, e os Tenpais, que é o one-off de cada. Vai ter decklist que isso vai mudar, mas enfim, mas eles estão aí, como sendo um de cada. Por quê? Por que você tá usando isso aqui, ao invés de usar o deck de Tenpai? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro uma decklist de Razor. Fiendsmith aqui, não tem, né? De Razor com Bestial, cara. Porque aí vai ser melhor pra gente poder ver. Não tem uma decklist de Razor aqui com Bestial? Droga. Aqui, ó. Por que jogar daquilo? Por que jogar com aquele Tenpai e não jogar com isso aqui? E a música acabou, deixa eu voltar pra lá. Qual é a diferença? Observe, inclusive, que esse deck tem um montão de Bestial a mais, né? Olha que deck bizarro. E eu acho que faz total sentido com o que eu tô até te dizendo aqui agora, né? Mas por que usar isso aqui ao invés disso aqui? Por causa da engrenagem de Razor, né? Então, acho que o grande carro-chefe é isso. É o que a engrenagem de Razor te proporciona versus o que a engrenagem de Tenpai te proporciona. Porque aqui você continua tendo a estabilidade. Você continua tendo Hand Trap para trocar com o oponente. Nessa troca de Hand Trap você tem Fiendsmith que joga pra cima dessa troca de Hand Trap com o oponente. Você tem o Bishop que fomenta o grind pra jogar e grindar contra o oponente. E você ainda tem Hand Traps também pra baixar o teto dessa jogada toda, né? Então, tudo isso que todo mundo tem, todo mundo lê esse Razor tem, o Tenpai também tem. Qual é o diferencial do Tenpai? É que a jogada dele visa diminuir o grind, no final das contas. Eu sei que nem sempre vai acontecer, tá? Nem sempre vai acontecer, mas pode acontecer. E se você tiver a chance, como que você acaba com o grind? Você pode jogar melhor que o oponente. Você pode simplesmente jogar melhor do que o oponente e, à medida que o jogo vai demorando e grindando, você pode ter decisões melhores que a do oponente e, por causa disso, no longo prazo você ganhar a partida. É uma opção. O oponente pode ter um AVC e, por causa disso, você ganha a partida. Pode ser. Mas você pode, durante o processo do grind, matar. Se você conseguir fazer isso, o grind não existe, porque você matou. Mas o teu deck tá preparado para enfrentar esse cenário caso não cole, saca? Então eu acho que o Tenpai tá aqui no jogo por causa disso. Porque no contexto de jogo em que os decks estão feitos para tentar fazer essa guerra de grind, teoricamente, o Tenpai Dragon tenta... Ele tem as ferramentas que o Razor tem, mas ele tenta impedir esse grind de acontecer. Como? Matando. É claro, tem que ser um contexto bem específico, tá? Tem que ser um contexto em que você vai forçando jogada, ou então você deu hand trap no oponente pra poder parar, e você vai forçando jogada, e quando o Tenpai cola, é quando você já mitigou ali as defesas do cara. O que não precisa ser no turno 1. Não precisa necessariamente ser naquele turno 1. Teve troca com o oponente, ele tentou jogar, você tentou impedir. Veio pra você, você quebrou o que ele fez, tentou estabelecer alguma coisa, ele foi interagindo contigo, voltou pra ele. E depois voltou pra você de novo, pode ser agora, no meu turno 2 que eu vou tentar matar com o meu Tenpai. Pode ser no meu turno 3, não importa. O que importa é, uma hora o jogo vai ficar franco, vai ficar aberto, e quando isso acontecer, o Tenpai mata. Então, eu acho que esse é a principal questão em volta desse deck. Porque se você der uma olhada nesses decks aqui que eu tô te apontando, eu tô usando isso como exemplo porque tá mais fácil a visualização, né? Eu acho que o jogo tá muito por aí, sabe? Com o Razor Fiendsmith, beleza? Com o Tenpai Fiendsmith e o Malice, Sky Striker. Variações de Malice e afins, né? Mas também vai aparecer eventualmente o grande Bestial Fiendsmith, né? Que também é um deck muito bom, muito sólido. Vai ter Caxira às vezes também e tal. Mas isso aqui, ó, é a mesma coisa que o Razor Bestial Fiendsmith. É a mesma coisa que esse deck aqui, ó. A mesma coisa que esse deck de Razor aqui. E eu vou botar a mesma coisa entre aspas. Só que o Bestial Fiendsmith não tem Razor. Só que o Bestial Fiendsmith não tem Tenpai. Então o complemento lá é diferente, é com mais hand traps, mais tech card. Aqui você preenche com uma tech diferente, que tem volume, que tem começo, que suga interação, que faz o Dead Nader, que é muito bom. E aqui você tenta matar o grind de rolar com a engrenagem de Tenpai. Eu acho que aí é que tá a grande diferença e por isso a escolha de Tenpai faz total sentido nesse contexto. Infelizmente, para montar o Tenpai, eu acho, tem que ser só tendo isso em vista. Se for o Tenpai do jeito que ele jogava antes, eu acho que já não cola mais, tá? Eu acho. Porque aí as cartas faltam. Agora aqui você tem tanto respaldo diferente, com coisas que são boas no contexto atual do meta, mesmo tendo guerra de bicho, que ainda vale. Enfim, mas isso foi bem no começo, né, cara? Com o Truth usando. Nós temos um regional, que foi aqui no dia 22 de dezembro, onde o Tenpai também
usou um deck com bicho, vamos ver mais ou menos o que ele fez de diferente aqui. A gente vê algumas diferenças, quantidade de bicho ou Lubellion, por exemplo, tem 2, mas o objetivo ainda tá aí, né? 2 Druid Woman, então ele tem a mesma quantidade de bicho que antes, só que não tem Baldrake, né? De Hand Trap, 3, tem 12 com 2, tem 14, e é isso, além de ter 2 drops, né? Podiam ser Hand Trap, mas não é. Então ele tem isso aí, quase a mesma quantidade de Hand Trap, menos Engravers, e tem mais, tem só um dragão branco, 2 amarelo e um Dora ainda, ok? Então tá aí, esse é o deck do nosso amigo. Onde, novamente, friso, a premissa, a proposta é muito parecida, é a mesma, tá? Vamos pegar o outro torneio aqui, o torneio na Alemanha, onde nós temos algumas decklists aqui de Tenpai. Eu vou pegar uma delas pra gente dar uma olhada pra ver se teve alguma diferença. Esse torneio aqui na Alemanha rolou em 4 de janeiro? Caraca, então tá bom, 4 de janeiro já, ó. Então, nós temos aqui um Tenpai de 45 cartas, onde ele lançou Fenris no main deck, o que, de novo, também volta naquela parada de ser cartas boas, simplesmente, né? Ignorando, seja lá qual for a engrenagem principal. Bishop, Fiendsmith, o formato é isso, e aí ele colocou o Kashira. E aí, qual é a engrenagem principal? Isso aí vai encaixar quando puder, no caso do Tenpai. Que ele usou só 2 desse, do branco, 2 do amarelo, um verde e um vermelho, não tem Dora. O Fiendsmith tá full aqui, o Bishop também tá full, e ainda tem 2 Kashira, e a versatilidade de campo, né, do Terraform e o Set Rotation, tá dentro do uso do Kashira, que só tem um Fenrir de alvo. De resto, padrão, né? Então, 3, 6, 9, aí 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hand traps em 45 cartas. De novo, a mesma premissa. Outro torneio que rolou, de 400 jogadores na Bélgica, onde o Tenpai foi campeão, infelizmente, não tem a decklist, tem só essa aqui de baixo, ó, que parece que ele não tem bicho. Ele não tem bicho ou Lubellion, pelo menos, né? Eu acho que eles só colocam ali naquela fotinha o bicho como sendo um deck que usa engrenagem de bicho só quando tem um Lubellion, porque é engrenagem mesmo, né? Não é hand trap bicho. Enfim, tá aí mais um exemplo do deck de Tenpai. No caso aqui é diferente, né? Porque tem uns Board Breaker e tem Fiendsmith também, mas tem uns Board Breaker e não tem a premissa tanto do grind quanto os outros decks, o que também, de repente, dependendo de como o jogo movimentou, dá pra ser. E o último é o campeão do Italian Open, que também o Italian Open rolou quando? Rolou no dia 5 de janeiro. E o do Italian Open, novamente, a premissa é bem parecida, né? Então, essa é a decklist do cara que ganhou o Italian Open. Com o deck de Tenpai, Fiendsmith, Bishop, onde nós temos também engrenagem de Bishop com o Lubellion, com o Rebranded, o Fiendsmith Full, Castiras, 43 cartas, só que ele tem menos hand trap, né? Ele só tem 12, na verdade, o Thanos não é hand trap, né? Vamos falar a verdade. E eu tô desconsiderando o bicho como hand trap também, mas o bicho sim são hand traps, né? Mas eu tô falando aqui, ó, Ash Veiler, Impermanence Nibiru, e aí o Thanos, que tenta comprar a porra toda e ajustar a mão, o que eu acho que é justo, é digno, né? E como o Fiendsmith tá muito em alta, vai sempre ter link pro Thanos colar, né? É um bom deck, e esse foi o deck campeão do Italian Open, tá? Um torneio de 500 e tantos jogadores. E aqui a gente chega na conclusão de que, meu amigo, o Tenpai tá bem vivo. E ele tá no jogo por aí, tá? E aí? Não sei se você esperava isso, mas é o que aconteceu. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Pode ficar com seu Tenpai, desde que você tenha o Fiendsmith e o Bishop pra usar. Tchau. Eu errei o bagulho, né? Agora vamos voltar. Desde que você tenha o Fiendsmith e o Bishop pra usar seu deck de Tenpai. Tchau. Caralho, o bagulho tá... Tchau.